É sempre uma alegria poder voltar a esse bom lugar. Como diz aquele ditado, o bom filho sempre a casa retorna, né? É, irmãos, quando o filho é bonito, todo mundo quer ser o pai, não é? Então, a gente olha para uma sala dessa e, no bom sentido, o coração fica cheio de alegria, né? Em saber de que o pai da criança é Deus, mas a gente resolveu adotar essa sala em nome do Eterno, né? Então, meus irmãos, eu sou muito grato a Deus, porque aquela situação que diz que em grandes crises surgem grandes oportunidades, né? Então, se a minha mente não me trai, o Dilene e a Joana também têm nos acompanhado aí e tem sido realmente o que vocês representam para mim. Se eu poderia dizer assim, se é que a gente pode fazer essa comparação, se se eu pudesse me comparar com Moisés, vocês seriam Josué e Caleb, né? Esse casal aí que de fato tem segurado em nossas mãos o sentido desse ministério. Eu acredito muito, Milene e a Joana e os amados irmãos aqui presentes, que essa sala é um ministério. Essa sala, o céu vai dizer os frutos desse trabalho. O céu vai revelar, não é? Porque nós sabemos, irmãos, que, como o Dilene já falou, a família é a célula núcleo da sociedade, né? E essa célula, infelizmente, ela está doente. E aqui, de manhã cedo, nós podemos restaurar a família pelo poder do Espírito Santo. Porque de madrugada, comungando com Deus, amanhecendo o dia na presença do Eterno, com certeza é algo extraordinário, é fantástico para cada um de nós. Mas hoje, a minha mensagem, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, né? Eu nomeei hoje a minha mensagem como o meu guarda-costas. O meu guarda-costas. É um tema que, infelizmente, não é muito apresentado na igreja cristã. Mas o que seria de nós sem esse guarda-costas? Salmo 37, a partir do verso 7. Eu peço mais uma vez a participação desse simpático casal e a irmã Joana. Por gentileza, lê para nós o verso 7 do que está em Salmos 34, por favor. 34, verso 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Louvado seja Deus. O texto sagrado aí está dizendo, irmãos, que eu tenho um guarda-costas e ele está sempre a me proteger. Ele, até no departamento infantil, eu aprendi essa musiquinha que, para mim, nos momentos tristes, é um alento. Aonde quer que eu vá, comigo o anjo sempre está. Aonde quer que eu vá, comigo ele está. Seu nome eu não sei, mas não me importa não. É meu amigo, bem aqui do coração. A gente quase não escuta falar nas igrejas sermão acerca do ministério dos anjos. E eu quero falar um pouquinho nessa manhã do ministério dos anjos, irmãos. Eu tive o privilégio, não eu, mas numa Santa Ceia de manhã, quando eu estava começando o meu ministério, na cidade de Apodi, no Rio Grande do Norte, eu pedi à irmã que trouxesse a bacia, né, para a gente fazer a Santa Ceia, e a diaconisa ficou olhando para mim assim, eu olhei para ela, o semblante dela pálido, e ela ficou parada com a bacia na mão para levar para o pessoal para o lava-pé, e eu falando com ela, e ela assim, sabe? Quando você está numa situação de medo, como se tivesse assim paralisada, e depois ela solta a bacia e começa a chorar. Eu disse, meu irmão, o que foi que aconteceu? Ela disse assim, pastor, eu vi o seu anjo agora. Eu vi o seu anjo. Eu vi o anjo, ele estava com os braços abertos assim, e uma áurea assim muito grande, uma luz por trás, e eu não segurei essa emoção, disse, a senhora está pálida? Eu nunca vi, mas tive o privilégio dessa diaconisa dizer que viu o meu anjo. Eu já passei alguns momentos na minha vida, irmãos, de acidente e que o guarda rodoviário falou para mim o seguinte: como que foi? Onde é que esse motorista está? O motorista, com certeza, ele não sobreviveu. Eu digo, meu amigo, eu estou aqui ao lado do guarda. Então, se eu tivesse que franquear aqui nessa manhã, faltaria espaço para a gente perceber os livramentos.
Não se engane, o anjo do Senhor está te protegendo a cada dia, a cada momento. Muito embora você não saiba o nome dele, muito embora você não veja, mas aonde quer que você vá, com você o seu anjo sempre vai estar. A palavra de Deus, irmãos, diz que eles são seres celestiais. Eles são comissionados por Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 1 de Hebreus, abre a sua Bíblia, por gentileza. A palavra de Deus diz que eles são comissionados por Cristo e eles têm um ministério. Hebreus, capítulo 1, verso 14. Hebreus, capítulo 1, verso 14, diz o seguinte: não são, porventura, todos estes espíritos administradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, Paulo está dizendo aqui em Hebreus que os anjos eles têm um ministério, é cuidar dos filhos de Deus até a salvação. Quando a gente nasce, esse guarda-costas segura em nossa mão. E o desejo, com certeza, de todo o céu e de maneira muito especial do meu anjo é, de fato, me levar de volta à casa paterna, até os braços de meu pai. E a gente tem escutado falar muito pouco acerca dos anjos e do seu ministério. Mas eu quero nessa manhã falar um pouco acerca da origem dos anjos. Se você abrir a Bíblia em Salmo 148, versos 2 a 5, você percebe que eles são criados por Deus, né? A Bíblia não entra em detalhe acerca do período da criação dos anjos. A Bíblia fala lá no livro de Jó, por exemplo, que eles rejubilavam e adoravam a Deus. A Bíblia diz que eles eram realmente aqueles que protegiam ali o lar do patriarca Jó. A palavra de Deus diz que os anjos são estrelas da alva. Em Isaías, no capítulo 14 e no verso 12, a Bíblia fala que eles são seres celestiais. Quando Jesus Cristo foi ressuscitar, irmãos, a palavra de Deus fala da visita de um anjo e a gente tem aqui praticamente o tamanho, é uma pedra de 2 metros de diâmetro, com 50 centímetros de espessura. Então, aqueles que trabalham em construção, irmãos Exito e outros que estão aqui conosco, vocês poderiam imaginar uma pedra de 2 metros de diâmetro, com 35 centímetros de espessura, ela pesaria cerca de 4 toneladas. A Bíblia diz que o anjo sentou em cima dessa pedra e fez dela assim como se fosse um papel, né? Ele sentou em cima dessa pedra. Então, a Bíblia fala que os anjos, eles são poderosos. A Bíblia também faz menção, irmãos, de que aproximadamente ali em Ezequiel, no capítulo 1, no verso 14, e também depois Ezequiel 10, verso 20, que a velocidade deles são comparada à velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Vamos, é mais ou menos assim. Enquanto eu estou falando com você aqui, e você está piscando o olho, ele daria volta 7 vezes na Terra. Essa é a velocidade da luz. Então, quando você pisca um olho, o anjo já daria 7 vezes a volta na Terra. A Bíblia diz que Daniel ajoelhou para entender a mensagem de Deus. Ele estava confuso, né? Quando ele vai recebendo a mensagem ali, e ele começa na mensagem profeta, 2.300 tardes e manhãs, e acerca da purificação do santuário. A Bíblia diz que Daniel ficou abatido, e a palavra de Deus diz que o anjo que assiste à presença de Deus. A Bíblia diz que o anjo Gabriel tocou, né? Então imagine só, ele fechou os olhos e de repente o anjo toca nele e diz assim, Gabriel diz assim, Daniel, você é muito amado por Deus, eu já vim responder a sua oração. Você se ajoelha, o anjo estava na presença de Deus, veja só a velocidade, porque a Bíblia fala do céu dos pássaros, céu dos astros e o céu do Shekinah, onde Deus habita. Um trono inacessível de glória. Mas a Bíblia também diz que Deus habita com os quebrantados de coração. Então é mais ou menos assim. Nesse momento que você ajoelha, que você está angustiado e você ajoelha, o anjo sai da presença de Deus e vem atender a sua oração. Os anjos também, irmãos, eles são relatados em Mateus, no capítulo 22, no verso 30. E hoje, para amanhã, nós iremos tomar esse tempo de falar acerca do ministério dos anjos. Eu já falei um pouquinho na origem deles, eles foram criados por Deus, o fato de serem seres celestiais.
A Bíblia diz que os anjos, eles, de fato, eles cuidam de nós. Eles são comissionados a cuidar de cada um dos salvos. De fato, eu quero também destacar para vocês aqui um cuidado que nós devemos ter, né? O anjo de Deus, ele obviamente é comissionado para cuidar de cada um de nós, mas nós precisamos tomar muito cuidado aonde a gente coloca o nosso pé. Anjos de Deus, eles prestam adoração a Deus, anjos de Deus são obedientes a Deus, e o anjo, ele nem sempre ele vai caminhar onde nós caminhamos. A Bíblia fala do número de anjos em Apocalipse, capítulo 5, verso 11, diz que são milhões e milhares de milhares. A Bíblia também fala da ordem dos anjos, como, por exemplo, quando você vai para Ezequiel, tem a ordem dos querubins. Querubins são guardiões. Eles são destinados, têm poder e a majestade. Os querubins, eles assistem à presença de Deus. Então, a Bíblia fala que o objetivo desses anjos é, de fato, prestar adoração e a glória a Deus. São especialmente guardiões do trono de Deus. Eles cuidam do trono de Deus. Quando Moisés foi fazer o santuário, né, a réplica daquele santuário celestial, então ele mostra ali os querubins ali próximo da majestade e da glória de Deus. São anjos que assistem à presença de Deus. São guardiões, guardiões do santuário celestial. A Bíblia também fala dos serafins. Então, veja só, fala dos querubins, aqueles que assistem à presença de Deus. A Bíblia também fala dos serafins. E você vê em Isaías, por exemplo, no capítulo 6, nos versos 2 a 6, parece ele estar preocupado também com a santidade e adoração. Os serafins, eles assistem à presença de Deus e eles conduzem o céu na adoração. A Bíblia também fala de arcanjo, né? Arcanjo. Essa expressão ocorre apenas duas vezes na Bíblia, em Tessalonicenses e em Judas. Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, e Judas, no verso 9. Então, a Bíblia fala sobre arcanjo. A Bíblia também fala sobre Miguel. Aqui é o único da espécie. E esse aqui eu quero dar um destaque. É interessante que na teologia existe alguns que acreditam que não, Miguel, mas aí em Apocalipse fala Miguel e seus anjos pelejavam contra o dragão. Miguel e seus anjos. Anjos. Para os adventistas do sétimo dia, a leitura bíblica que nós fazemos ali de Daniel, capítulo 10, e nós não estamos só nesse pensamento. Wesley, os pais da igreja, Wesley fala também, Daniel ali, capítulo 10, de que Miguel ele é o próprio Cristo. Né? No Antigo Testamento, também na Septuaginta, aparece Angelus Kyrion, o anjo do Senhor, aquele que Manoá presta culto, aquele anjo sobre o qual um judeu como o Angelus Kyrion, o anjo do Senhor, é prestado adoração. Aquele anjo que vai visitar o patriarca, vai visitar quem é igual a Deus, Miguel. Ele é igual a Deus em plenitude, em poder e em majestade, Miguel e seus anjos. É interessante, no contexto de batalha, sempre que existe uma batalha intensa. E quando essa batalha está intensa, aparece no livro de Daniel. Daniel disse: O príncipe de Tiro me deteve por 21 dias, mas Miguel veio, se levantou. Então, essa palavra levantar também é ascender ao trono. Então, todas as vezes que Miguel levanta, de fato, ele traz vitória. Que Miguel nos dê vitória nessa manhã abençoada, o anjo do Senhor. Os anjos, a Bíblia também fala da origem dos anjos maus, né? E a natureza dos anjos maus é um grupo que foi criado por Deus e que infelizmente se rebelou contra Deus. Nós encontramos em Judas 6, encontramos também em Ezequiel 28, a partir do verso 14, verso 15, eles se rebelaram contra a vontade de Deus, consequentemente foram expulsos do céu. Em Apocalipse, capítulo 12, de verso 7 até o verso 9, e Isaías, no capítulo 14, de 12 a 15, nós encontramos sobre os anjos caídos. A Bíblia fala da obra dos anjos maus, que é, de fato, semear contenda entre as nações, enganar as nações. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14 e 15, e a Bíblia fala da luta contra nós. A Bíblia fala que eles são especialistas em enganos, em erros e em mentiras. As atitudes dos anjos bons, eu quero destacar nessa manhã algumas aqui, são muitas informações, mas eu quero dizer para vocês da beleza e da santidade desse ministério. Como pastor, eu já escutei pouco e isso me causa realmente, de certo modo, uma inquietação, uma preocupação,
Por que a gente não fala muito sobre esses nossos guarda-costas? Eles passam a vida com as pessoas, eles cuidam das pessoas. Imagine, eu nesses dias fui visitar uma senhora que tem 90 anos de idade. Imagine 90 anos de idade, um guarda-costas ali, salvando, cuidando dela, e pouco a gente fala, pouco a gente ensina numa sociedade materialista, numa sociedade humanista. Nós não falamos muito sobre esse nosso guarda-costas, aquele que é comissionado por Deus, aquele que desde criança foi realmente incumbido de cuidar, de nos livrar. Eu não sei o que seria da minha vida se não fosse o anjo do Senhor. O texto sagrado diz que ele acampa ao redor dos que temem, cuida, guarda e livra. O anjo do Senhor tem nos livrado, o anjo do Senhor está conosco, prestando adoração. Os anjos do Senhor, se abrissem nossos olhos espirituais, nós poderíamos perceber que eles estão conosco nessa manhã, nos incentivando, nos livrando dos ataques. Ellen White, numa das suas visões, ela diz o seguinte: se abrisse os nossos olhos, nós veríamos realmente anjos do mal tentando tragar nossa vida. Mas ela diz assim: nós não estamos só, porque para cada um anjo do mal, Deus tem dois a nos proteger. Então, o exército do Senhor é muito maior. São batalhas espirituais. Então, se nossos olhos se abrissem nessa manhã, nós veríamos esses anjos conosco nessa sala, a cuidar de cada um de nós. Ellen White, ela diz que anjos se aguardam em ver os seus filhos em oração. Ela diz que anjos se alegram. Ela fala sobre os anjos que fazem o nosso relato. Ela fala sobre os anjos guardiões, aqueles que são comissionados por Deus a cuidar de cada um de nós. Então, vendo, irmãos, que pouco se fala sobre o ministério dos anjos, pouco nós temos realmente agradecido a Deus por essa escolta celestial. Quero dizer para você que você não está só nessa manhã. Você tem um guarda-costas que Deus mandou para você. Aquele que não dorme, aquele que cuida 24 horas de cada um de nós. E aqueles irmãos que dormem no pó da terra, é dito, a profeta, ela fala isso, essas palavras são fiéis e verdadeiras, eles vão receber uma pedrinha branca e nas palavras, o arcanjo, a Bíblia diz, o soar da trombeta. O arcanjo de Deus vai tocar a trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarão. Receberão uma pedrinha branca com um novo nome. Ellen White diz que quando Cristo estava na tumba, um anjo poderosíssimo aproximou e disse assim: desperta, filho, porque o teu pai te chama. Isso também acontecerá com todos os salvos. São os anjos que vão nos levar até Deus. Vai pegar no nosso braço e vai olhar para mim, para você, e vai dizer assim: olha, Leodécio, Dió, Dilênio, Joana, né? Salviano, vocês me deram muito trabalho, mas me dá um abraço. Eu sou o seu anjo, eu sou o seu amigo invisível, eu sou aquele que chorei por você, eu sou aquele que cuidei de você. Eu passei, imagine, 50 anos cuidando de você. Eu livrei você dos ataques, eu fui o seu escudo. Em algum momento eu chorei por você, por uma decisão que você não tomou, mas olha, nós caminharemos diante da agora da eternidade. Veja só que coisa maravilhosa. Depois de ver Jesus, depois de ver também meu velho pai que já dorme no pó da terra, eu verei também o meu anjo. Verei o anjo que cuida de mim, meu guarda-costas, aquele que Deus confiou os cuidados. Então, nós devemos, como igreja, realmente destacar o ministério dos anjos. Esses seres celestiais que estão ocultos aos nossos olhos, mas que estão 24 horas a nos proteger, a cuidar de cada um de nós nessa batalha espiritual. Portanto, meu amigo, tenha cuidado da sua vida. Você não está só. O seu guarda-costas celestial está contigo. Ele está conosco nessa madrugada. Ele está conosco nessa manhã. Nós não podemos deixar de compreender essas coisas. E eu quero realmente destacar aqui nas palavras de Ellen White, no livro O Grande Conflito. Você pode até anotar a página, na página 512. Ela diz o seguinte: o anjo da guarda é designado a todo seguidor de Cristo. Estes vigias celestiais cuidam dos justos e nos livra do poder do mal, diz a mensageira do Senhor. Então, como igreja, irmãos, nós precisamos destacar o trabalho celestial. Ainda no Grande Conflito, na página 487,
a mensageira do Senhor diz, assim como os traços de fisionomia são reproduzidos com precisões infalíveis, também sob a polo da chapa fotográfica, assim o caráter fielmente é delineado nos livros do céu. Então, nós precisamos realmente que essas nossas ações humanas, nós precisamos entender uma coisa. Se a gente entende o ministério dos anjos, nós poderíamos entender a seriedade do momento que nós estamos vivendo. Muitas coisas que nós praticamos a céu aberto não faríamos se tivesse a certeza que iríamos deixar o nosso amigo invisível muito triste, aquele que foi comissionado à nossa vida. Então, eu desejo, nessa manhã já abençoado, se aproximando já das 5 da manhã, eu desejo que você possa proporcionar muita alegria a esse amigo invisível. Eu louvo a Deus, porque Cristo tem cuidado de cada um de nós. Eu louvo a Deus pelo ministério dos anjos. E amanhã nós iremos dar continuidade fazendo a seguinte pergunta: quem são os anjos? O que eles fazem? Né? Quem são eles? O que eles fazem? Eles estão até nós. Então amanhã nós iremos tratar um pouco esse assunto. Mas antes das 5 horas da manhã, eu quero de fato louvar a Deus pelo ministério dos anjos. A Bíblia diz que quando o profeta viu a cidade sendo cercada, né, e o servo do profeta ficou inquieto, e ele disse assim: o exército inimigo são tantos. E o profeta disse para Deus: abre os olhos dele, Senhor. E quando ele abriu, ele viu a multidão de anjos. A Bíblia diz que Senaqueribe e Rabsaque, quando invadiu Jerusalém, eles invadiram com muita ousadia, mas a Bíblia diz que um anjo do Senhor, só um anjo do Senhor, feriu 180 mil inimigos. Então, o nosso exército é muito maior. Você não está derrotado, meu amigo. Você não está derrotada, minha amiga. O anjo do Senhor é contigo nessa manhã. O anjo poderoso nos assiste. Nós temos os nossos guardiões. Nós temos o ministério dos anjos a cuidar, e Deus está empenhado na nossa salvação. Deus te ama de maneira incondicional. Deus escolheu você para essa madrugada. Deus te chamou para esse ministério. Podia ter outras pessoas aqui, podia ser outras pessoas. Deus podia ter chamado, existem tantos pastores adventistas. Por que então esse pecador fedorento está falando para vocês nessa manhã? Por que então o Leodécio? Por que então o Dió? Por que então o Dilene? Por que então a irmã Salviana? Por que então o Oliveira? Por que a irmã do Carmo? Por que a Denilda e cada um de vocês? Por que você está me ouvindo nessa manhã e não outra pessoa? Sabe por quê, meu irmão? Porque a Bíblia faz menção lá em Apocalipse, e é interessante. A Bíblia faz comparação, né? Vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. Veja só que responsabilidade, porque quando Deus olha para nós, para mim, para você e para Dilene, Deus está vendo a gente como anjos voando, levando essa mensagem de fé e de esperança. Então vá e seja um mensageiro celestial, seja um anjo do Senhor na vida da sua família. Diga para eles que nem tudo está perdido. Voe na mensagem, voe na sua responsabilidade. Assim como os anjos têm um ministério, nós também temos um ministério. E Deus faz essa menção que somos como anjos voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. E dito em grande voz, temei a Deus, dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Ontem eu estava fazendo uma palestra, o irmão, com muito carinho, o irmão, né, fez a seguinte pergunta: mas pastor, eu quero que você ore por mim, para que Deus me dê força, porque eu preciso que essa verdade seja verdade na minha vida. Eu preciso absorver esses valores. E eu entendo da decepção do Dió e de tantos outros, quando a gente vê, às vezes, de certo modo, um momento profético que nós estamos vivendo. Mas é uma profecia, irmãos, é uma profecia. Laodiceia, ela, de fato, não é fria, nem é quente, ela é morna. Mas que Deus, de maneira muito especial, possa nos usar como anjos nessa manhã. Existe o ministério dos anjos a cuidar de cada um de nós, a nos guiar, a nos proteger. Então, você não está só.
porque o Deus de paz e de amor comissionou uma escolta celestial. Você é muito mais importante do que você imagina. Você tem um agente secreto do céu que cuida de você, que é o seu guarda-costas, que é o seu anjo, que desde cedo Deus deu essa missão. Que nós possamos, pela misericórdia de Deus, todos nós, muito em breve, abraçar esse guarda-costas e dizer muito obrigado pelo ministério, por teu ministério em nossa vida. Quantos gostariam, nessa manhã, de ser anjo do Senhor na vida de muitas pessoas? Quantos querem tomar essa decisão? Vamos conversar então com o nosso Pai Celestial. Bondoso Deus e excelso Pai, nós louvamos a Ti por essas 30 famílias aqui nessa manhã. Nós louvamos a Ti, Senhor, pelo ministério dos anjos em nossa vida. Nós queremos, de fato, honrar a Ti, Senhor, e agradecer a Ti por cada amigo que cuida de nós, que estão empenhados na nossa salvação. Obrigado, Pai Celestial, pelo ministério dos anjos que são comissionados a guardar os Teus filhos, para que nós possamos despertar cada manhã em Tua presença. Fortalece a nossa fé e nos dê uma manhã abençoada em Tua presença. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Um abraço apertado e amanhã nós daremos seguimento, né? O que eles fazem, qual é o trabalho dos anjos no nosso cotidiano. Então, um abraço muito apertado. Lembre-se, unidos somos fortes, Deus está no comando e a vitória é certa em nome de Jesus. Meu abraço.